Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Existe algo mágico nos anos 80 que até hoje faz o nosso coração acelerar, né não? Não eram apenas músicas, eram hinos que tocavam nas rádios Jovem Pan, Nacional, a Transamérica. Eram as fitas cassete que a gente gravava da rádio, esperando horas pela música perfeita. Era a época em que o Brasil inteiro parava para assistir o Fantástico e descobrir os novos hits internacionais. Agora imagina só você, Walkmans nas orelhas, videocassete gravando os clipes da MTV, aquelas músicas que faziam todo mundo cantar junto, mesmo sem entender direito o inglês. Cada ano trazia uma música que virava obsessão nacional, que tocava nos bailes, nas festas de 15 anos, nos carros com som no último volume. Bom, se você viveu os anos 80, esse vídeo é uma máquina do tempo direto para sua juventude, porque você fez parte da década mais musical de todos os tempos. Hoje, nós vamos reviver as músicas que mais fizeram sucesso aqui no Brasil, ano por ano, com histórias que você nunca ouviu. Então, prepare o coração, porque cada música dessa lista vai despertar em você uma memória que talvez você achava que tinha esquecido. Bora pro vídeo! Bom, para começar, eu trago o hino que virou revolução estudantil no Brasil. O ano era 1980. O Brasil ainda vivia sob a ditadura militar quando uma música chegou aqui e virou algo muito maior que entretenimento. Virou protesto. Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Essa música não era apenas um hit internacional, era o grito de liberdade que a juventude brasileira estava esperando. Mas você sabia que essa música quase não existiu? Pois é. Roger Waters escreveu como parte da ópera rock The Wall. Mas foi Bob Ezrin, o produtor, quem teve a ideia genial. Adicionaram uma batida disco e, mais importante, um coro de crianças reais. A Islington Green School de Londres deu apenas 40 minutos para os alunos gravarem. Eles não sabiam que estavam participando de um hino mundial. Quando Roger Waters ouviu aquelas vozes infantis cantando We Don't Need No Education, ele soube que tinha algo revolucionário. Aqui no Brasil, a canção chegou pelas rádios FM e causou um terremoto geracional. Estudantes cantavam nos pátios das escolas, mesmo correndo risco de repressão. A letra "Nós não precisamos de educação", traduzido para o português, "não precisamos de controle mental", ecoava como um manifesto. A canção ficou 4 semanas no topo da parada aqui no Brasil. Vendeu mais de 200 mil cópias no Brasil e se tornou trilha sonora não oficial do movimento estudantil brasileiro. Era mais que música, era a revolução disfarçada de rock progressivo, né? Próxima da lista, a música que ressuscitou uma lenda de Hollywood. 1981 foi o ano em que uma música conseguiu o impossível: fazer com que uma nova geração descobrisse Bette Davis. A diva dourada de Hollywood dos anos 40, Bette Davis Ayers, de Kim Carnes, não apenas dominou as rádios no Brasil, ela criou uma obsessão nacional. Aqui está o segredo que poucos conhecem. A música existia desde 1974, composta por Donna Weiss e Jack DeChannel, mas havia passado completamente despercebida. Era apenas mais uma balada esquecida até Kim Carnes e toda a sua equipe colocarem as mãos nela. Tudo mudou quando o tecladista Bill Comell improvisou um riff no sintetizador Prophet 5. Naquele momento, eles souberam que tinham ouro puro. Gravaram apenas 3 takes e usaram o primeiro, sem efeitos excessivos, apenas emoção crua e aquela voz rouca e inconfundível. No Brasil, a música explodiu de uma forma que nem a própria Kim Carnes esperava. As rádios tocavam de hora em hora, os programas de auditório faziam paródias, todo mundo tentava imitar aquela voz rouca e sensual. Bette Davis, então com 73 anos, não apenas se emocionou, ela enviou cartas de gratidão pessoais para Kim Carnes e pendurou os discos de ouro em sua casa. Por causa de uma música, uma geração inteira voltou a olhar para aqueles olhos inesquecíveis de uma diva imortal. E aí, pessoal, quem aqui se lembra de tentar imitar a voz de Kim Carnes, hein? Se você viveu essa época ou se está descobrindo essa pérola agora, deixe nos comentários. Digite assim, 1981, se você é fã desse som nostálgico dos anos 80. Vamos lá, seguindo por aqui. O pedido pessoal de Stallone, que virou hino mundial. Já estamos em 1982. Rock 3 estava sendo filmado e Sylvester Stallone tinha um problemaço. Ele queria Another One Bites the Dust, do Queen, para a trilha sonora. Mas a banda recusou ceder os direitos. Desesperado, Stallone procurou uma banda que pudesse transmitir força, luta e espírito de rua. Então, escolheu o Survivor.
que até então estava literalmente à beira de desaparecer depois de 2 álbuns sem sucesso. Mas essa escolha mudaria tudo, tanto para a banda quanto para a história do rock. E aqui tá uma curiosidade incrível. O título Eye of the Tiger foi retirado diretamente de uma frase que o próprio Stallone usava para descrever rock. E o tal riff icônico, hein? Então, nasceu de uma sessão onde os músicos assistiam cenas de treino do filme, sincronizando os acordes com os socos do boxe. O resultado foi tão impactante que Sylvester Stallone usou a demo original no filme, sem mudar uma nota sequer. Aqui no Brasil, Eye of the Tiger se tornou muito mais do que uma música, né? Virou um hino de motivação. Era tocada nas academias que começavam a se popularizar, nos programas esportivos da televisão. Qualquer brasileiro que quisesse se sentir invencível colocava essa música pra tocar, né não? A banda Survivor encontrou seu lugar eterno na história e nós encontramos nossa canção de guerra pessoal. Agora eu trago a música romântica, que na verdade fala de obsessão. O ano era 1983 e trouxe uma das maiores ironias da história da música pop. Every Breath You Take, do The Police, se tornou a música mais romântica da década, tocada em milhões de casamentos ao redor do mundo. Agora, você sabia que Sting a escreveu como um retrato sombrio de obsessão e controle? Pois é, a história real é fascinante, viu? Sting compôs a canção em apenas meia hora, depois de uma noite de insônia lá na Jamaica, durante o seu divórcio bem conturbado. A sua intenção nunca foi criar uma balada romântica, uma balada de amor. Era um retrato perturbador de vigilância, dependência emocional, ciúme doentio. Mas o público mundial, incluindo aqui do Brasil, interpretou completamente o contrário. E talvez essa seja a genialidade involuntária dessa canção, né? O que quase ninguém sabe também é que o The Police quase não conseguiu terminar a gravação. As brigas entre Sting e Stuart Copeland eram tão intensas que eles quase cancelaram tudo. Mas quando Andy Summers improvisou aquele riff de guitarra hipnótico em uma única tomada, a mágica aconteceu. No Brasil, a música dominou as rádios por meses. Era tocada na Jovem Pan, virava trilha sonora de novelas. Todo casal apaixonado tinha Every Breath You Take como nossa música, sem saber que estavam escolhendo uma canção sobre stalking amoroso. A ironia é deliciosa. A música mais mal interpretada da história se tornou também uma das mais amadas. Bom, e tá chegando o saxofone que conquistou o coração do Brasil. 1984 foi o ano em que um jovem de apenas 21 anos, chamado George Michael, lançou uma música que mudaria para sempre o conceito de balada romântica, Careless Whisper. Não era apenas uma canção, era um portal direto para a alma. E aqui está o fato mais impressionante. George Michael compôs essa obra-prima quando tinha apenas 17 anos, isso mesmo, só 17. No ônibus, a caminho da escola, inspirado pela culpa e dor de uma traição amorosa. Esse adolescente conseguiu capturar a intensidade emocional de um coração partido, com uma maturidade impossível para sua idade. Mas a verdadeira magia da música estava naquele solo de saxofone que todo brasileiro decorou de cor. Steve Gregory, o saxofonista, criou uma melodia tão perfeita que se tornou mais famosa que muitas canções inteiras. No Brasil dos anos 80, Careless Whisper virou trilha sonora obrigatória de toda a desilusão amorosa. Era tocada nas rádios românticas, nas festas de slow. Todo adolescente brasileiro que passava por uma desilusão amorosa encontrava consolo naquela melodia melancólica. A música chegou ao número 1 nas paradas do Brasil e estabeleceu George Michael como o rei das baladas românticas. Até hoje, né? Basta tocar os primeiros acordes para qualquer brasileiro dos anos 80 mergulhar instantaneamente em memórias. E atenção, hein? Se você tá curtindo essa viagem nostálgica, eu tenho uma surpresa incrível. A gente criou um blog recheado de curiosidades, fotos raras, histórias completas dos anos 80. Para acessar esse tesouro nostálgico, é só visitar o nosso blog, tá? O link tá na descrição. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo exclusivo. Tô te esperando por lá. Beleza, próxima da lista, o videoclipe revolucionário que conquistou o MTV Brasil. O ano é 1985 e marcou a chegada da MTV no Brasil. E uma das primeiras obsessões da nova geração MTV foi Take On Me, do A-ha.
Agora tem uma curiosidade, hein? Você sabia que essa música foi de início um fracasso total? Pois é. A versão original de 1984 passou completamente despercebida. Vendeu apenas 300 cópias lá na Noruega, mas a banda norueguesa não desistiu. Eles regravaram com uma produção mais sólida e mais importante. Criaram um videoclipe que mudaria a história da música pop. O videoclipe de Take On Me combinava animação rotoscópica com live action, uma técnica revolucionária para a época. No Brasil, quando a MTV chegou, esse clipe rodava várias vezes por dia e a molecada ficava hipnotizada com aquelas imagens. Mas a verdadeira estrela era a voz de Morden Harker. Aquele falsete impossível no refrão se tornou o desafio de todo jovem brasileiro. Nas festas, nos karaokês improvisados, todo mundo tentava alcançar aquelas notas altíssimas e, claro, quase ninguém conseguia, né? A música chegou ao número 1 nos Estados Unidos e se tornou um dos maiores sucessos do synth-pop. No Brasil, definiu o som dos anos 80. Sintetizadores brilhantes, melodias pegajosas e videoclipes inovadores. Pois bem, o hino espacial que nasceu para abrir shows é o nosso próximo tema. O ano de 1986 foi o ano em que uma banda sueca criou, sem querer, o hino mais épico da década, The Final Countdown, do Europe. Foi escrita apenas para abrir concertos, mas acabou conquistando o universo inteiro, literalmente. Joey Tempest compôs aquele riff icônico de teclado no início dos anos 80, inspirado pela música tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Alguns membros da banda até duvidaram se deveriam incluí-la no álbum, porque soava muito diferente para uma banda de hard rock tradicional. Mas quando a música foi lançada, a reação foi explosiva. Aqui no Brasil, The Final Countdown se tornou trilha sonora de tudo o que precisava parecer épico. Programas esportivos, chegadas de lutadores, apresentações de artistas. A música chegou ao número 1 em 25 países, incluindo o Brasil, onde dominava as rádios rock como a 89 FM. Décadas depois, o videoclipe ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube, prova de que certas canções são realmente atemporais. O irônico é que foi escrita para os fãs, não para as paradas de sucesso. Uma canção longa, intensa, concebida como introdução de concerto, que acabou abrindo as portas do sucesso mundial para o Europe. Agora, a voz impossível que chocou o mundo. Estamos em 1987 e o ano trouxe uma das maiores surpresas vocais da história da música pop. Quando Rick Astley apareceu cantando Never Gonna Give You Up, o mundo inteiro ficou em choque. Aquela voz profunda, soul, poderosa, saindo de um garoto ruivo de apenas 21 anos que parecia ter 16. A música foi escrita pela equipe de produção Stock Waterman, os reis do pop britânico dos anos 80. Eles usaram tecnologia de ponta, tá? Sintetizadores Yamaha DX7, baterias eletrônicas Lean 9000 e toda a parafernália digital que definia o som da década. No Brasil, Never Gonna Give You Up se tornou um fenômeno instantâneo. As rádios tocavam incessantemente e a discrepância entre a aparência jovial de Rick e a sua voz madura virou assunto nacional. Todo mundo comentava: como é possível aquela voz sair daquele menino, hein? A música chegou ao número 1 em 25 países e se tornou o single mais vendido do ano no Reino Unido, mas ninguém poderia imaginar que 20 anos depois ela ganharia uma segunda vida através do fenômeno Rick Roll da internet, transformando Rick Astley em ícone da cultura digital mundial. Olha só, agora eu trago um grande clássico, o riff de brincadeira que virou lenda do rock. 1988 foi o ano em que o hard rock ganhou seu hino definitivo e tudo começou com uma brincadeira, você acredita? Slash estava apenas aquecendo os dedos com um riff circense para fazer os colegas de banda rirem e, sem querer, ele acabara de bater na porta da história do rock. Em questão de minutos, Izzy Stradlin transformou aquela brincadeira em uma progressão de acordes poderosa. Duff McKagan criou uma linha de baixo hipnótica e Steven Adler completou com uma batida que grudava na cabeça. Mas faltava a cereja do bolo, né? Axl Rose aumentou a aposta ao escrever uma letra inspirada em sua namorada, Erin Everly, neta do lendário Don
Don Everly, dos Everly Brothers. O resultado foi mágico. Uma balada de amor disfarçada de hino de Red Rock. Aqui no Brasil, Sweet Child O' Mine causou uma revolução nas rádios rock. A 89 FM tocava direto e uma nova geração de brasileiros descobriu que rock pesado também podia ser romântico. A música levou o Guns N' Roses ao número 1 na Billboard Hot 100, o primeiro e único número 1 da banda. E sabe o que é mais impressionante, hein? Foi todo improvisado, não foi planejado, não foi forçado, foi puro instinto, paixão, magia em estado bruto. Às vezes os grandes hinos, nascem dos momentos mais simples, e essa é uma prova viva, hein? Atenção, galera nostálgica, eu tenho um grupo no WhatsApp recheado de curiosidades, hein? Tem músicas raras, muito papo sobre os anos 80. Para você participar dessa comunidade incrível, é só digitar Cultura Nostálgica /Zap no WhatsApp. Lá você vai encontrar outros apaixonados por essa década dourada, assim como a gente, né? Vamos seguindo, vamos lá. 1989. A última música número 1 dos anos 80 não foi uma festa, mas um chamado de consciência. Phil Collins. Fechou a década dourada com Another Day in Paradise, uma balada que confrontava a indiferença diante da pobreza e da falta de moradia. Num tom sereno, quase que sussurrando, Collins cantou o que muitos não queriam ver, a normalização do sofrimento. It's just another day for you and me in paradise. Ele cantava, lembrando que para alguns, o mesmo dia pode ser uma batalha pela sobrevivência. O contraste com seus sucessos mais dançantes anteriores foi impactante. Collins escolheu usar sua fama e talento para algo mais profundo, mais necessário. No Brasil, a música gerou debates nas rádios. Programas de TV também entraram na conversa sobre responsabilidade social. O videoclipe em preto e branco mostrava ruas reais, rostos reais de pessoas em situação de rua, Era desconfortável, era necessário. Porque às vezes, gente, a música não é apenas para entretenimento, é para despertar consciência. A canção ganhou o Grammy de melhor performance vocal pop masculina. Também liderou as paradas mundiais, provando que até no fim dos exuberantes anos 80 ainda havia espaço para reflexão e também humanidade, Bom, mas não foram apenas essas 10 canções que definiram a década no Brasil. Os anos 80 trouxeram uma invasão cultural que mudou para sempre o nosso jeito de ouvir música. Billie Jean, de Michael Jackson, transformou todo brasileiro em dançarino de moonwalk. Like a Virgin, da Madonna, escandalizou e também conquistou. Girls Just Want to Have Fun, da Cyndi Lauper, virou o hino feminista antes mesmo do termo ser popular. Teve também Flashdance, What a Feeling, da Irene Cara, que fez todo mundo sonhar em dançar. Footloose, do Kenny Loggins, que chegou junto com o filme e criou uma geração de dançarinos brasileiros. Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, se tornou a balada dramática mais amada do país. E a gente também não pode esquecer, de África, do Toto, que décadas depois virou meme e provou que certas músicas são verdadeiramente eternas, ou Don't Stop Believin', do Journey, que se tornou o hino de esperança de toda uma geração. Cada uma dessas músicas chegava ao Brasil através das ondas do rádio, dos discos importados caríssimos, diga-se de passagem, das fitas cassete que passavam de mão em mão. Era uma época em que descobrir uma música nova era um evento, era uma celebração. Os anos 80 não nos trouxeram apenas canções, nos deram memórias, emoções, trilhas sonoras para os momentos mais importantes de nossas vidas. Cada música dessa lista aqui carrega pedaços de quem fomos, de quem nos tornamos. Se você viveu essa época, você fez parte de algo único, irrepetível. Uma geração que dançou, que cantou, amou, sonhou ao som das melhores canções já criadas. Você foi protagonista da década mais musical de todos os tempos. Pode acreditar, tá? E para quem não viveu, mas se apaixonou por essas canções, bem-vindos ao clube. A música dos anos 80 não tem idade, não tem fronteiras, ela é universal, ela é eterna, mágica. Bom, obrigado por embarcar nessa viagem nostálgica aqui comigo. E se esse vídeo despertou memórias, emoções ou simplesmente fez você sorrir, compartilhe com alguém especial, porque música boa é feita para ser dividida, né não? No próximo episódio, vamos voltar ainda mais no tempo para descobrir as raízes que germinaram toda essa magia. Vamos explorar os anos 70, a década que plantou as sementes do que floresceria nos anos 80. Até lá, continue cantando, continue sorrindo e lembre-se, você fez parte da melhor trilha sonora da história da humanidade. Até a próxima!